Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a verdadeira história do teste de QI e revelar algumas surpresas que você provavelmente nunca ouviu falar. Desde suas origens educacionais até seu uso controverso ao longo da história, vamos desvendar os segredos e as polêmicas por trás dessa famosa medida de inteligência. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Vamos lá! Em 1905, os psicólogos Alfred Binet e Théodore Simon desenvolveram um teste para as crianças com dificuldades na escola na França. Feito para determinar quais crianças necessitavam de atenção individual, o método deles formou a base do teste de QI. Começando no final do século XIX, pesquisadores especularam que habilidades cognitivas como raciocínio verbal, memória de trabalho e habilidades visuais espaciais refletiam uma inteligência geral fundamental, ou fator G. Simon e Binet projetaram uma bateria de testes para medir cada uma dessas habilidades e combinar os resultados em uma única pontuação. Questões foram ajustadas para cada grupo de idade, e a nota de uma criança refletia como ela desempenhava em relação a outras de sua idade. Dividindo a nota de alguém pela sua idade e multiplicando o resultado por 100, produzia o quociente de inteligência, ou QI. Hoje, uma nota de 100 representa a média de uma população de amostras, com 68% da população pontuando 15 pontos ao redor de 100. Simon e Binet pensavam que as habilidades avaliadas pelo teste iriam refletir a inteligência geral. Mas, na época e agora, não existe uma única definição aceita de inteligência geral. E isso deixou a porta aberta para pessoas usarem o teste a favor de suas suposições preconcebidas sobre a inteligência. O que começou como um modo de identificar aqueles que precisavam de ajuda acadêmica, logo passou a ser usado para classificar pessoas de outras maneiras, frequentemente a serviço de ideologias profundamente falhas. Uma das primeiras implementações em grande escala ocorreu nos Estados Unidos, quando o exército usou um teste de QI para classificar recrutas e fazer triagem para os treinamentos de oficiais. Naquela época, muitas pessoas acreditavam em eugenia, a ideia de que traços genéticos desejados e não desejados poderiam e deveriam ser controlados nos humanos por meio de reprodução seletiva. Havia muitos problemas com essa linha de pensamento, entre eles, a ideia de que a inteligência não só era fixa e herdada, mas também ligada à raça da pessoa. Sob a influência da eugenia, cientistas usaram os resultados da iniciativa militar para fazer afirmações errôneas de que certos grupos raciais eram intelectualmente superiores a outros. Sem considerar que muitos dos recrutas testados eram novos imigrantes nos Estados Unidos, que não possuíam uma educação formal ou exposição à língua inglesa, foi criada uma hierarquia de inteligência errônea de grupos étnicos. O cruzamento da eugenia e dos testes de QI influenciaram não apenas a ciência, mas a política também. Em 1924, o estado de Virgínia criou uma política permitindo a esterilização forçada de pessoas com pontuações baixas de QI, uma decisão que a Suprema Corte dos Estados Unidos manteve. Na Alemanha nazista, o governo autorizou o assassinato de crianças baseado em QI baixos. Após o Holocausto e o movimento dos direitos civis, os usos discriminatórios de testes de QI foram desafiados em ambas as bases morais e científicas. Por exemplo, à medida que testes de QI eram recalibrados periodicamente durante o século XX, novas gerações pontuavam consistentemente mais alto em testes antigos do que a geração anterior. Esse fenômeno, conhecido como o efeito Flynn, aconteceu rápido demais para ser causado por traços evolucionários herdados. Em vez disso, a causa era provavelmente ambiental. Educação melhorada, melhor assistência médica e melhor nutrição. Na metade do século XX, psicólogos também tentaram usar testes de QI para avaliar outros indicadores, além da inteligência geral, particularmente esquizofrenia, depressão e outras condições psiquiátricas. Esses diagnósticos baseavam-se em parte nos julgamentos clínicos dos avaliadores e utilizavam um subconjunto dos testes usados para determinar o QI.
uma prática que pesquisas posteriores descobriram que não produzem informações clinicamente úteis. Hoje, testes de QI empregam muitos elementos de design e tipos de questões dos testes anteriores. Entretanto, possuímos técnicas melhores para identificar potenciais distorções no teste. Eles não são mais usados para diagnosticar condições psiquiátricas. Mas uma prática similarmente problemática, usando pontuações de subtestes, ainda é utilizada para diagnosticar deficiências de aprendizado, contra o conselho de vários especialistas. Psicólogos ao redor do mundo ainda usam testes de QI para identificar deficiências intelectuais. E os resultados podem ser usados para determinar apoio educacional apropriado, treinamento de emprego e residência assistida. Os resultados de testes de QI são usados para justificar políticas horríveis e ideologias sem fundamentos científicos. Isso não significa que o teste em si seja inútil. Na verdade, ele faz um bom trabalho de medição de habilidades de raciocínio e resolução de problemas, o qual é o objetivo. Mas isso não é o mesmo que medir o potencial de uma pessoa. Embora existam muitos problemas políticos, históricos, científicos e culturais envolvidos no teste de QI, cada vez mais pesquisadores concordam nesse ponto e rejeitam a noção de que indivíduos podem ser categorizados por uma única pontuação numérica. Nos últimos anos, a pesquisa em psicologia e neurociência tem explorado outras formas de medir a inteligência e capacidades humanas, reconhecendo a importância de fatores como inteligência emocional, criatividade e habilidades sociais. Então, essa é a verdadeira história do teste de QI. Um instrumento que começou com a intenção de ajudar, mas que foi usado de maneiras controversas ao longo dos anos. Hoje, entendemos melhor suas limitações e seu valor real na avaliação das capacidades cognitivas. É importante lembrar que inteligência não pode ser reduzida a uma única pontuação numérica e que todos temos diferentes talentos e potenciais. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que o YouTube recomende cada vez mais conteúdos brilhantes. E para finalizar, lembre-se: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Até a próxima!